Obrigado pela água. Todo mundo aqui gosta de água? Acho que sim, né? O Boca ele está tomando 3,5 litros de água por dia. Ele está agora cuidando mais da saúde. Ele é um cara que eu costumo dizer que ele vai viver 150 anos. Porque ele corre, né? E agora está tomando água, então agora vai ser 200, né? A água, eu considero assim, o bem mais precioso assim, que Deus colocou nas nossas vidas. Alguém aqui consegue viver sem água por uma semana? Essa semana eu tive que colocar o meu celular para arrumar. Eu estou 3 dias sem celular, estou meio chateado. Mas assim, a água, ela é um elemento que não dá para ficar sem. Todo dia você vai ter que tomar banho, lavar as roupas. Quando a gente tem algum colapso, alguma coisa que acontece que deixa a gente sem água, você percebe que a casa começa a ficar meio largada, sabe? A água é essencial para a nossa vida e a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco. Outra coisa, alguém que já assistiu um livro, assistiu um livro? Alguém que já assistiu um filme chamado O Livro de Eli? Então, já que quem não assistiu, assista, porque assim, é um livro que é um filme que fala a respeito, que trata a água como um elemento assim principal naquele evento, né? E tem uma parte no filme que ele fala que eu acho muito interessante, que a menina pergunta para ele como que era o mundo antes da grande explosão. Ele falou: olha, a gente dava pouco valor para as coisas que a gente se mata hoje. E a água era o principal. Tem uma pessoa no filme que ela tem um certo domínio, né? Ela tem um certo poder em uma pequena cidade que ele deseja construir e que eu não vou contar todo o filme aqui, senão perde a graça, mas assim, o poder dele advém de alguns postos que ele descobriu. Então as pessoas dependem daquela commodity, né? Então eu falei aqui um pouco de água para que depois vocês lembrem desses conceitos e possam entender aqui o que vai ser colocado hoje. Eu vou falar sobre um personagem bíblico que ele é bem modesto na Bíblia. Eu encontrei 3 páginas dele no livro de Gênesis, né? Orientado pelo Marcos. E bem modesto, ele não tem tanta... Ele não fala tanto, assim, a vida dele é mais demonstrada através das ações dele, que é Isaac, filho de Abrão. E o evento mais importante na vida dele que é demonstrado na Bíblia quando o pai dele vai oferecer o sacrifício e acontece tudo aquilo que vocês já sabem. Isaac, ele teve a sua intimidade com Deus, né? E Deus colocou na vida dele um propósito, que ele ia continuar, que é o nosso tema aqui, né? Ele ia continuar a jornada do pai dele, assim como eu estou continuando o que o Alexandre pregou aqui a semana passada. Ele ia pegar o bastão e seguir adiante na corrida, na carreira dele. E Isaac, eu vou ler os versículos porque eu consigo ir pontuando aqui. Gênesis 26, 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. 3. Aqui é Deus falando com ele: permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Isaac, ele foi obediente, ele não podia sair de onde ele estava. Mais para frente aqui, Deus fala para ele: ó, não desça ao Egito de forma alguma. E ele foi obediente a Deus, porque ele poderia ter seguido o que Deus não queria que ele fizesse.
Por que que Deus colocou, por que que Deus aconselhou? Não foi nada forçado. Deus aconselhou a Isaac que ele não fosse para o Egito. Porque o Egito era uma nação, era um império muito forte. Acho que era um império que dominava o mundo naquela época. E era uma nação expansionista. Eles tinham muitas riquezas, mas as riquezas que eles conseguiam eram espoliando outras nações ao redor. Então eles dominavam outros povos, pegavam o gado, pegava tudo que era importante, tudo que era mais valioso na época, inclusive a vida das pessoas, para construir aquele monte de pirâmide que a gente conhece. E Deus fala para ele: olha, lá tudo que você vai ter, lá é só chegar lá e deitar debaixo do pé de uva, ficar tranquilão lá, entendeu? Lá você não vai ter problema nenhum, mas não é isso que eu quero para você, não. Quero que você fique onde você está com a sua família, porque eu vou te ensinar algo, eu vou te dar um bem inestimável. Eu vou te ensinar, eu vou desenvolver uma especialidade na sua vida que vai fazer toda a diferença no seu tempo, na sua jornada. E Isaac, ele enfrentou a fome ali, ele enfrentou a adversidade. E eu quero falar sobre a adversidade agora. Que quem aprende a viver na adversidade, no caso dele no deserto, se torna uma pessoa forte. E nós como cristãos, devemos buscar a força. Hoje o que me incomoda na minha vida, o que eu procuro não me repousar sobre esses aspectos, é a busca da segurança e da felicidade. Eu costumo dizer que a felicidade, quem busca muita felicidade acaba infeliz. E a segurança, ela é um estado que você não tem controle sobre ele. E ainda mais, falando mais assim, de forma mais profunda, a segurança que a gente tem que ter é a salvação em Cristo. Então não há nada que a gente possa fazer na nossa vida cotidiana que vai nos dar segurança. Porque a segurança, você depende de vários fatores. Existem vários princípios que determinam a segurança que as pessoas buscam. Seja ela segurança na vida afetiva, seja na vida no trabalho, em qualquer esfera da sua vida. E a felicidade, tem um versículo, eu não vou ler, porque não faz parte aqui muito do contexto, que para mim é o versículo mais importante da Bíblia. É a passagem que eu mais gosto, que está no livro de Eclesiastes, depois a gente procure ler, que fala que é melhor você ir à casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete. Porque onde há luto você vê ali o fim de todos os homens. A tristeza, ela refaz o coração do homem. Ela te coloca em frente à realidade. E a felicidade é uma coisa volúvel. Você pode estar feliz aqui e daqui 5 minutos você pode estar chorando. Então, a felicidade é uma coisa que você não deve buscar. Você deve viver de bom grado. Mas não deve ser um objetivo de vida. Isso sou eu falando. Eu não acredito que a felicidade tenha que ser algo que tem que ser buscado, e mesmo uma segurança. Quem vive mais próximo a mim sabe disso. Se eu tiver que aconselhar uma pessoa, eu aconselho que essa pessoa busque a força. E aqui, na vida de Isaac, ele foi colocado em um cenário onde ele aprendeu a viver pela força. Ele desenvolveu habilidades. Ele desenvolveu uma habilidade muito engenhosa de cavar poços. E como que uma cidade podia ser construída sem água? Não podia. Ele primeiro, ele começou a cavar os poços que o pai dele havia cavado.
E os filisteus, eles tinham muita inveja do que ele fazia, porque ele era muito habilidoso, né? Porque ele trouxe uma tradição de família. Guardem bem esse conceito de tradição. Isso tem a ver com o fato com o fato do conservadorismo, que era o que o Marcos estava falando aqui. Então a tradição da família era muito forte na vida de Isaac. E ele trouxe essas habilidades para o cenário de vida em que ele estava vivendo. E ele virou um especialista em cavar poços. E cavando poços você tem água, você sustenta a vida animal, que era o grande negócio naquele momento. Você consegue tratar melhor a terra, você tem plantações, enfim, e todo lugar que Isaac se instalava, ele prosperava muito, porque Deus, quando falou para ele não vá para o Egito, Deus já sabia que ele ia ter essa habilidade. Então assim, e o que acontece? O Boca falou aqui na semana passada que assim, eles estavam vivendo a história. A gente tem o privilégio aqui já de ter a história em nossas mãos e fazer o uso dela, o que reforça as nossas tradições, o que faz com que nós rejeitemos as revoluções sociais. A revolução, eu já falei aqui em aula, é uma transformação abrupta de qualquer coisa. Então, quando um grupo tem a intenção de envolver uma sociedade numa revolução, isso aqui é só para vocês entenderem como que nasce o conservadorismo e as pessoas que são revolucionárias e as reacionárias. A revolução, ela, por ser uma transformação abrupta, ela pode ser, eu já expliquei aqui isso no final, ela pode ser prejudicial, mas ela pode ser boa. Por exemplo, revolução tecnológica, uma coisa que facilita a vida das pessoas. Uma revolução, a revolução sexual já não é boa, porque você está mexendo em uma coisa que você está mexendo em conceitos que traz dentro deles infinitas complicações. E por isso as pessoas que entendem que isso é perigoso acabam por resistir a essas transformações. Mas voltando aqui, o Isaac, ele cavou um primeiro poço e as pessoas reivindicaram esse poço. Não, esse poço é meu, tal, e aí ele deu um determinado nome, eu não lembro, acho que é Ezeque. Ele deu o nome desse primeiro poço de Ezeque, porque as pessoas reivindicaram o poço. Detalhe que assim, tudo que está escrito na Bíblia é o que importa para a gente. Senão ia ter que escrever uma outra Bíblia só para retratar a vida de Isaac. Mas assim, é claro que no texto é muito claro que Isaac ele não brigou, ele não fez questão daquilo. Porque ele aprendeu que naquele ambiente hostil, naquele ambiente de adversidade, ele tinha desenvolvido uma habilidade que ele podia chegar em qualquer lugar e ele sabia que ele ia prosperar. Então no primeiro poço ele não brigou, e ele deu um nome para esse poço e foi embora. No segundo poço fizeram a mesma coisa, reivindicaram, ele foi embora, e aí ele fez um outro poço. E aí nesse poço ele colocou o nome de Rehobote. Tem até uma igreja com esse nome, que uma amiga minha frequenta lá. E cada poço que Isaac fazia, ele colocava do lado um altar para poder cultuar a Deus. Isso demonstra para a gente, isso traz para a gente a importância da gente ter uma vida de trabalho honesto, de trabalho secular, e uma vida com Deus. Eu acredito que essa era a chave do sucesso, do que vinha a ser próspero na vida de Isaac e da família dele, e de todas as pessoas que estavam junto com ele.
Isso é muito importante. Quando a gente adquire um dever, quando a gente adquire a força da qual eu estava falando, é reversível, porque as pessoas começam a te ter como referência. Uma vez forte, você passa a adquirir certas responsabilidades. Todo mundo aqui lembra do filme do Homem-Aranha, né? Grandes poderes traz grandes responsabilidades. Então, a força, que é algo que constrói o caráter humano, que faz com que você faça realizações do tamanho das realizações dos grandes nomes na Bíblia, ela te torna referência. E Isaac, todo lugar por onde ele passava, onde ele construía os poços dele, ele prosperava, e todo mundo olhava para aquilo e ficava e não entendia. E o rei Abimeleque mandou que ele saísse. Ele falou: olha, não dá para você ficar aqui, porque está sendo muito ruim, está gerando muito problema aqui, vai para outro lugar. E ele foi para outro lugar, e mais para frente ele prosperou nesse lugar, ficou muito rico. Deus cumpriu a promessa na vida dele, e os filisteus tiveram que se render a Isaac. Ele chegou lá e o rei Abimeleque chegou até ele e falou: olha, a gente reconhece aqui que as suas habilidades, o seu trabalho, a sua busca por recursos para poder ajudar as pessoas. E Isaac em nenhum momento o tratou com indiferença e deu troco, né? Agiu de forma vingativa com o rei Abimeleque e com todos aqueles que contenderam contra ele, enquanto ele morava com aquele povo, estava próximo ali. E ele foi humilde, ele recebeu, fez festa, porque assim, ele sabia que Deus era com ele. Então o fato da confiança dele em Deus e da especialização que Deus atribuiu a ele, que Deus ajudou ele a desenvolver, ele beneficiou muitas pessoas. Hoje dizem que a gente tem uma coisa que eu acho muito triste assim na nossa cultura, que as pessoas não entendem, né? Toda generalização ela gera o conflito. Então eu ouço muito dizer que empresário é um ser egoísta, que só pensa no lucro, e você não pode generalizar, porque o empresário ele, apesar de estar buscando lucro, ele não tem como não ajudar outras pessoas. Assim, e se não tiver empresário, não tem emprego. Então, por isso que a igreja ela tem discutido esses temas para que a igreja comece a entender como que funciona a sociedade, qual o papel da igreja diante da sociedade. Entender quem que está se colocando como inimigo da igreja. Porque essas pessoas elas não entendem o papel da igreja. Elas não entendem, elas abominam a igreja. E eu queria comentar aqui eu li um livro um tempo atrás de um filósofo espanhol, José Ortega y Gasset, que ele fala que bem antes da Revolução Industrial, o homem europeu ele se dividia em ele tinha duas características: ou ele era muito estudado, era muito inteligente, ou ele era muito estúpido. Ele era muito assim alienado. E a especialização nos dias de hoje, ele afirma que ela demoliu esse conceito de alienação, porque você não pode chegar para uma pessoa que é especializada em alguma coisa, uma pessoa que serve a sociedade com algum trabalho,
e dizer que aquela pessoa é alienada, porque aquela pessoa ela tem um papel fundamental na sociedade. Se você andar na Paulista, você andar em qualquer ponto da cidade, você vai entender que existiram e existem muitas pessoas envolvidas no processo. E o que eu vejo de importante aqui na vida de Isaac, a forma como ele abençoa a vida das pessoas, é que ele se especializou no que tinha de mais importante para a época dele, que era a extração de água, porque a falta de água, ela imediatamente trazia fome, a seca e todo tipo de adversidade. Tem um exemplo aqui na igreja que eu gosto muito, que é o Genildo. Ele é especialista em comidas. E às vezes aqui eu vejo o pessoal andando para lá e para cá, comendo alguma coisa que ele fez. E cadê o Genildo? Está fazendo a comida. Pra vocês verem. E assim, eu admiro muito o trabalho dele. Porque assim, se você olhar para cada objeto que está próximo a você, existe um esforço, quase que universal, um esforço para que você tenha aquele bem. E o Genildo, ele coopera aqui na igreja de forma brilhante, porque assim, as pessoas estão aqui compartilhando as suas experiências, aprendendo na igreja, praticando a comunhão, e ele servindo a igreja. Eu acho assim, que o trabalho dele é o mais importante. E ele é um especialista nisso. Então, a palavra de Deus aqui, ela convida cada irmão aqui a se tornar um especialista, não para proveito próprio, mas para o reino de Deus. O reino de Deus, ele é feito de pessoas, da cooperação de várias pessoas. Você é importante para a obra de Deus. Ela vai continuar, mesmo que você não faça parte dela. Mas se você estiver disposto, Deus vai fazer coisas maravilhosas através da sua vida, da minha vida, da vida de todos aqui. Eu perdi até aqui o ponto que eu devia. Para continuar a corrida, devemos nos especializar no que fazemos. Todo mundo sabe aqui que eu por muito tempo eu toquei na igreja. Eu gostava muito de música. Hoje eu gosto mais de ouvir, não gosto muito de tocar, porque chega a idade, você fica cansado, e eu prefiro deixar isso para os mais novos, né? Até porque eu acho que é o correto, né? Então, eu acho que hoje eu estou procurando um caminho diferente, assim, através da experiência, da palavra, de muito estudo, de trazer algo que faça com que as pessoas reflitam mais. Então hoje eu busco uma nova especialidade. Qual que é a especialidade que você está buscando dentro da igreja? A gente fala muito aqui de rejeitar o pecado. Eu tenho vivido, o que eu tenho pensado muito a respeito da minha vida, é que assim, você não vai parar de pecar só para se tornar o bonitinho. Olha, eu não peco, eu posso agora julgar quem eu quiser, entendeu? Não é isso. Deus quer que você se torne uma pessoa valorosa diante dele, para que com as suas especializações você sirva as pessoas. É esse o propósito de Deus. No nosso dia a dia, no trabalho, na família, a busca por ser uma pessoa melhor, ela tem que ser algo assim que você tem que buscar de maneira mortalmente assim sincera. Você tem que ter esse objetivo todos os dias da sua vida, para que o esforço de todos aqui culmine no reino de Deus e na salvação das pessoas que estão querendo destruir a própria igreja, porque até elas precisam de salvação.
Então a especialização é algo muito importante, é algo que na vida de Isaac foi o eixo central da vida dele, foi algo que despertou inveja, mas depois, assim, eu acredito que a inveja e o ódio são coisas infantis. As pessoas, quando se dão conta de que isso não leva a nada, ela começa a passar da inveja, do ódio para a admiração. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Isaac. As pessoas começaram a se admirar dos feitos dele, da prosperidade, da vontade dele de fazer as coisas pelo próximo, pela família, pelos animais, e ao mesmo tempo que ele servia a Deus. Então ele foi um dos testemunhos mais importantes que a gente tem na Bíblia. Mais água? Finalizando aqui, o que eu tenho pensado para a igreja, que eu tenho falado para quem conversa mais comigo, que a gente tem que buscar saber qual é o nosso dever. A gente tem que buscar todo dia, incessantemente, qual é o nosso dever naquele dia, para poder assegurar direitos. Isaac, ele tinha o direito à terra, mas a terra estava seca. Ele tinha direito à moradia? Tinha. Mas ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha o dever de cultivar aquela terra. Então o direito, ele advém, o direito, ele vem primeiro do que, quer dizer, o dever, ele vem primeiro, ele vem muito antes do que o direito. Então todo o ensinamento aqui na igreja tem que estimular as pessoas a terem deveres no reino de Deus e para com suas vidas. Temos que ter a consciência de nossos deveres como cidadãos cristãos, de nosso trabalho dentro e fora da igreja. Temos que nos tornar pessoas admiráveis e notáveis, porque é daí que vai surgir o bom testemunho. E tudo isso tem que ser para a honra e glória de Deus. Amém? Obrigado, Roger. Acabou a água, quase, né? Agradecer a Deus pela vida do Roger. Nós estamos aqui, irmãos, já no segundo domingo, né? Esse mês a gente tem vivido essa experiência de eu, como pastor, compartilhar aqui o púlpito, né? Falei com o Roger ontem que quando a gente prega, a gente abre a Bíblia aqui, é diferente de uma aula, porque na aula nós temos tantas coisas para dizer, e aí nós vamos buscar base bíblica para isso. No sermão é diferente, a gente abre a Bíblia aqui, né, e a Bíblia precisa falar conosco. E aí, quando isso não foi de propósito, não foi proposital, mas quando a gente separou os temas, né, foi um sorteio. Eu sabia, um grupo vai falar sobre Abraão, outro Isaac, Jacó e José, mas a forma como caiu, né, as pessoas que foram escolhidas para falar, semana passada Abraão, e ontem eu falei com o Roger que eu olhava para Isaac e eu acho que o Roger se identificava muito com o Isaac. O Isaac, como ele disse, teve uma vida muito discreta, muito simples, foi um cara tranquilo ali, sem grandes realizações como o pai dele, mas ele esteve ali, Deus deu uma ordem para ele, né, uma direção. Não vai para o Egito, ele não foi. Ainda que, como o Roger falou, estava difícil ali, ele não foi. A grande realização de Isaac foi ter casado, né? O Roger não tocou nisso, eu não coloquei aqui também. Mas ele casado, orava pela sua esposa. Ele teve a oportunidade de procurar uma vida mais fácil no Egito, ele não foi. E lá onde ele esteve, no deserto, ele se especializou em procurar água. Água para ele, água para as pessoas.
Ele tinha aprendido com o pai, Abraão. Quando as pessoas foram brigar, ele não perdeu tempo com brigas, ele não ficou brigando. Ele não ficou ali discutindo de quem era, ele cavou, então o poço é meu, não. As pessoas se sentiam donas do poço, ele falava, então fica aí, eu vou cavar em outro lugar. E a Bíblia fala que ele seguiu o curso, né, do lençol, ele sabia onde tinha mais água, porque ele era um especialista. E ele então trabalhou, e a vida de Isaac é esse exemplo daquela pessoa que trabalhou incansavelmente, obedecendo a Deus, certo de que Deus o abençoaria. Fica aqui na minha presença, fica aqui ouvindo a minha palavra que você vai ser abençoado. Esse é o exemplo, né? Isaac correu a corrida. Isaac correu a corrida, e hoje é a minha hora, é a minha vez, hoje é a vez do Roger, hoje é a nossa vez. São os irmãos pregando aqui, eu estou feliz de ver os irmãos pregando, e compartilhando, e cantando, e cuidando do café, e conduzindo a igreja. É a nossa hora, é a nossa vez. Tá certo, irmãos? Queria agradecer o Roger aqui. Obrigado, Roger. Eu tenho um vídeo que eu queria deixar, que eu acho muito importante, principalmente para os jovens. Porque, assim, na minha experiência de vida, eu estava comentando com uns amigos aqui que eu jamais imaginava que um dia eu ia casar, ia ter filho, ia ter minha moradia. Eu achava que isso aí era muito difícil. E pensando nisso, eu escolhi um vídeo de um canal que eu sigo, que eu acho que é muito bom. E eu queria que vocês assistissem, é um vídeo rapidinho de 5 minutos, para vocês refletirem a importância do crescimento das famílias que servem a Deus. Bem? Obrigado, Roger. As crianças vão encerrar o culto, hoje é Dia das Mães. Pode pedir para as crianças virem? Obrigado, Roger. Deus abençoe. Muito obrigado.